Fala comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai começar de fato a desmembrar o marketing de conteúdo, a gente vai começar de fato a falar do passo a passo, de tudo que a gente deve fazer para conseguir construir e executar boas ações de marketing de conteúdo em tudo aquilo que a gente for fazer para poder potencializar ali o nosso negócio, o nosso produto ou o nosso serviço, tá certo? Só que antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você assistiu aquele vídeo lá que eu falei sobre marketing de conteúdo versus publicidade tradicional? Se você já tiver assistido, beleza, continua aqui que você já está apto a entrar nessa sequência de aulas onde a gente vai falar do passo a passo do marketing de conteúdo. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que você precisa entender aquela gravura para poder chegar aqui e já entrar de cara e aprender tudo que a gente tem para poder passar aqui sobre marketing de conteúdo. Beleza? Então vamos começar falando hoje sobre o conceito de marketing de conteúdo. Por que falando do conceito de marketing de conteúdo? É simples, cara. A gente precisa da base, a gente precisa entender ali o alicerce para poder chegar no final do prédio lá e poder conseguir entender aquelas estratégias mais avançadas, tá certo? Então a gente tem que entender qual que é o conceito de marketing de conteúdo para quando a gente estiver pensando e executando as nossas ações, a gente saber de fato o que a gente deve fazer e como a gente deve proceder para poder executar as melhores ações e colher os melhores resultados, tá certo? Então vamos lá, marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo então, Juan? Marketing de conteúdo é isso aqui, ó. É uma maneira de engajar com seu público-alvo e crescer a sua rede de clientes e potenciais clientes por meio da criação de conteúdo relevante e valioso, atraindo, envolvendo e gerando valor para as pessoas de modo a criar uma percepção positiva de sua marca e assim gerar mais negócios, tá certo? Dentro desse conceito extenso que eu acabei de falar agora, existe uma coisa que a gente tem que se concentrar e é ela que determina se a gente vai conseguir ser relevante e valioso para poder agregar valor ali para o nosso público, tá certo? Porque quando a gente pensa em marketing de conteúdo, quando a gente pensa em fazer esse tipo de ação na internet, a gente tem que pensar nas pessoas que estão assistindo a gente e não no que a gente vai ganhar com relação a isso, tá certo? E para deixar claro o que isso significa. Significa que você não deve promover ações de venda quando você está pensando em marketing de conteúdo. Muita gente acha que marketing é venda e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Marketing é agregação de valor acima de um produto ou em cima de um serviço para a pessoa conseguir ver aquilo ali com melhores olhos, digamos assim, para ser um pouco sucinto na explicação, porque a gente não está falando disso hoje. Mas a gente deve pensar no cara. E quando a gente está pensando no cara, a gente não está vendendo para ele, tá certo? A gente não está tentando fazer com que ele faça alguma ação. Quando a gente está pensando nele, quando a gente está pensando no público, a gente está pensando em resolver, em solucionar e ajudar aquela pessoa em algum problema, seja da vida pessoal dela ou seja da vida empresarial dela, tá certo? Então, isso é marketing de conteúdo. É a gente criar conteúdo relevante e valioso para as pessoas que estão assistindo. É elas que têm que sair beneficiadas daquela nossa ação e não a gente que tem que sair beneficiado da nossa ação. É lógico que no futuro, depois que você publica, depois que você ajuda, depois que você instrui, a internet tende a ser recíproca com você e te ali abençoar com um caminhão de pessoas que vão começar a te ver, tá certo? Porque é assim que as redes sociais funcionam. Quando você publica conteúdo ali frequentemente, ela tende a ver que você é um bom produtor de conteúdo, então ela tende a te mostrar para mais pessoas. Quando quando muitas pessoas não te verem, é porque a internet ou as redes sociais elas ainda não identificaram em você um potencial produtor de conteúdo, porque ela vive da produção de conteúdo, ela vive da atenção das pessoas. Então, se você é constante na criação e na geração de conteúdo, ela vai te mostrar para muitas pessoas em algum momento sim, tá certo? Você só precisa continuar fazendo. Mas voltando aqui, a gente sempre tem que ser relevante e valioso para o cara. E aí, quando a gente é relevante e valioso para o cara, algumas coisas acontecem, tá certo? A gente consegue ali um engajamento maior com o nosso público-alvo e automaticamente a gente faz crescer a nossa rede de clientes e potenciais clientes. Por quê? Porque as pessoas
pessoas passam a interagir com você, passam ali a buscar entender melhor aquilo que você faz, passam a mandar mensagens para você, passam a marcar as pessoas no seu conteúdo, passam a comentar qualquer coisa que seja, potencializando ainda mais ali a sua amostra para as pessoas que podem te ver e ainda fazendo com que pessoas que podem comprar de você se aproximem da sua marca, da sua rede, daquilo que você está divulgando, tá certo? E aí, quando isso acontece, você já consegue ali promover algumas ações estratégicas para poder fazer essas pessoas avançarem na jornada de compra ou no funil de vendas e virarem cliente de você mais rápido, tá certo? Outra coisa acontece também quando você publica conteúdo com relevância e conteúdo valioso para as pessoas que estão assistindo. Você consegue gerar mais negócio. E gerar mais negócio não é somente vender mais daquilo que você está fazendo. Gerar mais negócios é atrair mais pessoas importantes e poderosas para perto de você também. E aí, como que isso acontece? Os caras vão ver, né, que você está ali publicando frequentemente, que você está estudando, que você está mandando, que você está resolvendo, que você está fazendo acontecer. Então a galera vai começar a te ver como uma pessoa que realmente entende daquilo que está falando. Vai pensar assim, porra, aquele cara ali realmente entende do que está falando, ele solta conteúdo todo dia, ele é um bom publicador, ele ajuda pra caramba, vou fazer um contato com ele aqui. Às vezes a gente consegue fazer uma parceria, construir um produto, um serviço, montar uma empresa junto, fazer alguma coisa acontecer. Então, diversas coisas acontecem quando a gente pensa e constrói conteúdos pensando nas pessoas que estão assistindo, tá certo? Então, é basicamente isso que eu gostaria que você entendesse sobre marketing de conteúdo. É basicamente isso que a gente tem que ter na cabeça e ter claro quando a gente estiver estudando o passo a passo, tá certo? A gente nunca pode pensar que o conteúdo que a gente vai produzir, ele tem que ser valioso pra gente, que ele vai trazer retorno pra gente. A gente sempre tem que pensar que o conteúdo que a gente vai produzir, ele tem que ser valioso e ele tem que ser relevante e fazer a pessoa que está assistindo o nosso conteúdo se transformar com aquilo que ela está vendo. Seja um mínimo problema que se ajudou ela ali, uma mínima coisa, se ajudou ela a apertar um parafuso, se ajudou ela a agendar um post, se ajudou ela a montar ali um calendário, se ajudou ela a comer melhor, se ajudou ela a qualquer coisa, tá certo? A gente tem que gerar valor para as pessoas que estão nos vendo e não para nós. O valor que vai ser gerado para nós, ele vai vir com o tempo, cara. Você pode ficar tranquilo, não adianta. Quanto mais você faz, quanto mais você estuda, quanto mais você produz, mais você vai receber, tá certo? O que você não pode deixar é deixar de fazer. Valeu? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula até agora, ter ficado aqui até o final. E tamo junto, que a próxima aula a gente vai começar no passo 1 do passo a passo do marketing de conteúdo. Valeu, tamo junto e fui!